Os irmãos, se o Senhor permitir, como já tem permitido nessa hora, nesse fim de semana, considerar um pouco na palavra de Deus o desafio que foi outrora e que é hoje viver uma vida de piedade, segundo a vontade do Senhor, cumprindo tudo aquilo que Ele deseja de cada um de nós, muitas vezes no meio de oposições, ruínas, abandono da verdade, e nós temos, pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, exemplos e ensinos para nos conduzir em Sua presença. Nessa primeira oportunidade, gostaria de ver com os irmãos alguns exemplos no Velho Testamento. Nós sabemos pela palavra de Deus que já no livro de Gênesis, com a entrada do pecado no mundo, entrou, juntamente com o pecado, a ruína, a desobediência ao Senhor, aos seus planos, à sua vontade. E desde aquele primeiro casal, nós sabemos, conforme o apóstolo Paulo afirma em Romanos, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E então essa característica espiritual marcou a humanidade fora da presença e da vontade de Deus, destituídos, separados de Deus. Mas o Senhor, em ato de misericórdia e graça, buscou, já naquele primeiro casal, apresentar esses seus atributos que o acompanham de eternidade a eternidade. Sua graça, sua misericórdia, o seu amor. Resumida em muitos gestos, mas também naquela palavra, onde estás? Procurando aquele primeiro casal, o encontrando envergonhado, escondido por causa do seu pecado, e Deus, em ato de misericórdia e graça, providenciou todo o meio necessário para que aquele primeiro casal tivesse condição de ter comunhão com Ele. E os dias se passaram, aquele primeiro casal se tornou uma família, e aquela família se multiplicou, e com o passar dos anos, toda a terra foi preenchida, de modo que podemos dizer que temos como nosso pai, como a nossa mãe, Adão e Eva, o primeiro casal. Mas deste primeiro casal, então o Senhor cumpriu um objetivo que Ele tinha para com o homem, que era a ocupação da terra, a sua multiplicação, a formação das famílias, a formação das nações. Não nos é possível ver todos os exemplos, como tem sido o agir de Deus no meio da humanidade, mas nós vamos notar alguns pontos que são importantes. Em Gênesis capítulo 6, nós já temos que o desenvolvimento humano gerou também a corrupção humana, a corrupção geral do gênero humano. Gênesis capítulo 6, e aconteceu que como os homens, versículo 1, Gênesis 6 e 1, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Verso 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então nós percebemos nesses dois versículos que não foi somente o homem que se multiplicou, mas com a multiplicação do homem, multiplicou também, diz a palavra de Deus, a maldade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. O homem carregou consigo o seu caráter. O homem carregou consigo a sua vontade própria.
O homem carregou consigo a degeneração proveniente de uma vida alienada, afastada, separada de Deus. E o Senhor percebeu algo que só Ele podia perceber: a imaginação, os pensamentos que estão contidos no coração de cada homem e de cada mulher. E a imaginação dos pensamentos, diz a palavra de Deus, viu o Senhor que a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Certamente perscrutando o coração dos homens e das mulheres, o Senhor percebeu toda sorte de maldade. Em alguns, muita avareza, em outros, muita mentira, em outros, muito ciúme, muita inveja. Deus consegue, irmãos e irmãs, prezados ouvintes, perscrutar e conhecer perfeitamente o coração do homem. E ao analisar a raça humana, ele percebeu que tudo aquilo que o homem imaginava, tudo aquilo que ele pensava, o tempo que ele gastava pensando, imaginando, calculando, tudo isso manifestava o pecado e a maldade. A imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Mas nós louvamos ao Senhor, porque diante desse diagnóstico, veja bem, como um médico, Deus está dando um diagnóstico, como um cardiologista espiritual, Ele está dando um diagnóstico do coração. Maldade contínua. Mas também ao sondar um coração de um servo, chamado Noé, nesses dias, ele dá o seguinte testemunho, Gênesis 6 e 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Verso 9. Noé era varão justo e reto em suas gerações. E Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão, Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Mas como nosso Deus é maravilhoso, concedeu a esse servo, Noé, uma relação de intimidade. Diante de toda a corrupção, diante de todo o pecado, Deus dá testemunho a respeito desse seu servo. Este meu servo anda na minha companhia, anda na minha presença. Em gerações mais à frente, ele vai dizer a outro servo, anda na minha presença e ser perfeito, a Abraão. Mas aqui ele dá esse veredito, ele dá esse testemunho, Deus dando um testemunho, que coisa maravilhosa, né? Deus dando um testemunho. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Nós não vamos deter na história de Noé. Muitos dos irmãos conhecem, se não todos, também as nossas visitas, algumas eu penso que podem conhecer. Se não conhecem, depois podem ler o capítulo 6 de Gênesis. Mas Noé foi designado por Deus para construir um meio de salvação para si, para sua esposa, para seus filhos, para suas noras. E para todo aquele que cresce naquilo que por anos ele pregou, se tornou um pregador resiliente, persistente por anos, trabalhando na construção daquela grande arca e pregando que Deus havia posto fim à terra, à geração dos homens. E Deus providenciou por meio daquele servo salvação para a sua família, para ele e para a sua família. E para também um exemplar, podemos dizer assim, de cada um dos animais que já haviam sido criados. Mas houve necessidade, isso é importante, irmãos, houve necessidade
de julgar a terra naqueles dias, porque a maldade, o desvio, o pecado alcançou um nível que Deus então não pôde suportar. E é interessante que toda vez que o pecado, a degradação moral, espiritual chega a um nível, aquele nível alcança a mão de justiça de Deus, e Deus então visita os homens para julgar, para condenar todo o pecado, toda a maldade, toda a transgressão. Em dias posteriores, 2 cidades, Sodoma e Gomorra, alcançou também esse mesmo nível de corrupção, de degradação e pecado. E Deus então disse, já agora um outro servo, descendente de Noé, Abraão, eu vou lá verificar se isso é assim mesmo. E se for, será então decretado o julgamento e a condenação, a subversão daquelas 2 cidades. É interessante, irmãos e irmãs, que os olhos do Senhor estão presentes sobre todos nós, crentes e descrentes. Sua mão poderosa fica retida em um ato de graça e de misericórdia, até que então, em seus desígnios, ele visita para verificar o estado de corrupção, de degradação. Nesses dias, chegou o seu limite. Chegou o seu limite. Outra ocasião, não é o motivo do estudo hoje, outra ocasião, os limites do pecado e da transgressão de uma cidade, de Nínive, chegou ao limite. Mas antes, Deus permitiu um ato de graça e de misericórdia, que o seu servo, Jonas, fosse àquela cidade e pregasse um arrependimento coletivo. Não era possível mais um arrependimento individual. Não era possível mais o arrependimento de 1 ou 2 ou 3. Era necessário um arrependimento, começando com a liderança daquela cidade, com o seu rei, começando com o seu reinado, começando com os seus governadores. Era necessário um arrependimento coletivo. E pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, um fato singular nas Escrituras, toda a cidade se arrependeu. Prostraram diante do Senhor e disseram, Senhor, nós reconhecemos que nós estamos em grande pecado, em transgressão, em oposição à tua vontade e aos teus planos. E o Senhor concedeu graça, misericórdia à vida daquela cidade, daqueles habitantes. Não era pouco, irmãos e irmãs, não era uma pequena vila, era uma grande cidade, Nínive. E ela não foi subvertida, porque lhe foi concedido o privilégio do arrependimento, do retorno, do reconhecimento da grandeza de Deus, da sua justiça, da sua santidade. Os anos se passaram, as gerações se passaram, a família de Noé está estabelecida na terra. E de seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, ele então povoou a terra. A terra novamente é povoada através dessa família. E o Senhor fez promessas a essa família. E o Senhor separou um braço de bênçãos, Sem, um desses descendentes, e através desse descendente, o Senhor ia abençoar, diz as Escrituras, toda a terra. Mas, irmãos e irmãs, é impressionante, em poucos capítulos, nós percebemos que a família de Sem também, em poucas gerações, se afastou do Senhor. Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 11, e verso 11, e viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou Éber. E viveu Salá, depois que gerou Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas.
E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou Tera. E viveu Naor, depois que gerou Tera, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Nós fizemos essa leitura, irmãos e irmãs, para percebermos que não foram muitas gerações entre Sem e a casa de Tera. E, novamente, a corrupção já estava presente nesta família. 7 gerações, 7, 8 gerações, 300 anos se passaram entre Sem e Tera. E a idolatria já estava na casa de Tera. Nós lemos na palavra de Deus, em Atos capítulo 7, o servo do Senhor Estevão, relatando, já em outra época, mas relatando aos descendentes de Sem, aos semitas, aos judeus, relatando esses fatos em Atos capítulo 7, verso 2 a verso 4, disse, Atos 7, 2, e ele, Estevão, disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra, e dentre a tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E depois que seu pai, Tera, faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. Aqui nós vemos que diante da corrupção e da idolatria, Deus, em ato de graça, como foi com os antepassados de Abraão, chamou Abraão a sair do meio da sua parentela, a sair do meio da sua casa. E essa aparição do Senhor Abraão, essa revelação tinha um propósito. Deus desejava novamente uma restauração da descendência semita. Deus desejava que aquele seu servo andasse novamente como Noé um dia andou, na presença de Deus. No livro de Josué, capítulo 24, Josué, relembrando a história do seu povo, fala dessa idolatria. Josué 24. Josué 24 e 2.
Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente, habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Aqui ele segue fazendo uma descrição desse chamado, mas veja bem, irmãos e irmãs, fixe isso. A idolatria havia chegado na casa de um semita. Ele tinha deixado de adorar o único Deus vivo e verdadeiro. A palavra de Deus diz: Deus, o Deus de Israel, visitou, Abraão. Quando? Quando ele estava da além do rio. Antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. É interessante, né, irmãos e irmãs, o erro, diante das promessas que foram feitas para Sem, que toda a terra seria abençoada por sua descendência. O Senhor Jesus Cristo, um descendente de Sem, um semita. E essas promessas foram feitas. E essas promessas foram passadas de geração em geração. Mas o erro e o desvio chegou à casa de Tera. E nesse momento que Deus novamente renova o seu voto com o seu servo Abraão, encontra aquela casa sob idolatria, servindo, diz Josué 24, servindo outros deuses da além do rio, lá na Mesopotâmia. E Deus então revela a sua vontade a esse servo. Lá em Atos 7 nós vimos que a revelação da sua vontade foi feita a Abraão. Mas aquele chamado em Abraão impactou a sua família. Tera quis, seu pai quis acompanhá-lo. Seu sobrinho, órfão, que já tinha perdido o seu pai, também o acompanhou. E o Senhor, então, deseja agora que esse seu servo ande na sua presença. Tenha uma íntima comunhão com Ele. Aprenda os seus preceitos. Conheça a sua vontade. Isso não seria possível, irmãos e irmãs, no meio da idolatria. Mas agora separado, ele passa a ter a revelação da vontade de Deus. E o Senhor então passa a revelar coisas maravilhosas para esse seu servo, Abraão. Um servo que viveu uma vida peregrina. Na terra de Canaã, ele não teve uma habitação fixa. E o Senhor ainda o estimulou a andar, dizendo: vai do norte ao sul, do leste ao oeste, pois onde você pisar essa terra, será de sua descendência. Todavia, ele não teve uma morada fixa. Habitou em tendas. A tenda e o altar de adoração ao Senhor foi algo presente na vida de Abraão. Mas Deus tinha um plano, irmãos e irmãs. Assim como ele tinha feito uma promessa que por 100 ele ia abençoar toda a terra, diante da desobediência, da obstinação, da rebeldia de Canaã, ele também tornou essa descendência servo de servos. Não se sujeitando à autoridade, não se submetendo à autoridade, se tornou eternamente servo. E o Senhor então desloca Abraão para o meio de Canaã, para o meio podemos dizer, dessas nações, ou dessas etnias, ou desses grupos étnicos, que não temiam o Senhor. E o Senhor tem com isso um propósito. Ia chegar uma ocasião que ele ia julgar a descendência de Canaã, mas ele quis que primeiro o seu servo andasse aquela terra, desse um testemunho,
E Abraão fez isso, irmãos e irmãs, que coisa maravilhosa. No meio da ruína, no meio de idolatria, no meio de oposição, Abraão foi um servo que andou na presença de Deus, que serviu a Deus, que conheceu a vontade de Deus. É interessante que ele diz a Abraão, não vamos ler tudo, porque o tempo não permite, ele diz a Abraão, olha Abraão, sua quarta geração virá possuir essa terra. Por quê? Porque a medida de injustiça, a medida de pecado, a medida de oposição dos amorreus, e nessa expressão ele resume as 10 etnias que compõem a descendência de Cão, os jebuseus, né, todos eles, o Eteu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu, porque a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. A mão de julgamento de Deus chegaria naquela região depois de 400 anos da existência de Abraão ali. Não tinha chegado ao seu limite. 2 cidades naqueles dias se destacaram, apressaram o juízo de Deus, Sodoma e Gomorra. Mas só depois de 400 anos Deus ia julgar aquela terra. Por quê? Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Mas Deus desejou que os seus servos tivessem, no meio daquela ruína, no meio daquela dificuldade, no meio daquela oposição, no meio de homens maus, dando um testemunho de um verdadeiro servo de Deus. Assim como Noé foi uma testemunha nos seus dias, Abraão agora seria uma testemunha no meio daquelas nações ímpias. Por mão de Abraão, Deus livrou nações. Houve uma guerra, não lemos, mas houve uma guerra entre nações naqueles dias, naquela localidade. E Deus livrou pela mão de seu servo Abraão e de alguns outros servos da sua casa aquelas nações, dando testemunho da graça de Deus, do poder de Deus. Abraão foi uma testemunha no meio dos cananeus, no meio dos descendentes de Cão. Porque 400 anos depois da sua existência, Deus ia julgar aquelas nações e só poderia fazê-lo por meio de um testemunho límpido, de um testemunho claro da sua graça, do seu amor, que estava sendo dado por este servo e sua família. Anda na minha presença e ser perfeito, ser minha testemunha. E sabe o que é maravilhoso, irmãos e irmãs? Que o dia que Sara morre, Abraão deseja adquirir um sepulcro para sepultar a sua morta. E aqueles homens maus, que não conheciam o Senhor, falaram palavras maravilhosas a respeito do testemunho daquele servo. Pelo menos esse versículo nós vamos ler. Gênesis, capítulo 23. Gênesis 23, 5 e 6. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Pensa bem, irmãos e irmãs, note bem as palavras desses homens infiéis, descendentes de Cão. Et, os filhos de Et, disseram: príncipe de Deus és no meio de nós. Já pensou? Que testemunho Abraão deu no meio desses homens maus? Quanta dificuldade, quanta oposição. Mas ele conseguiu, irmãos e irmãs, pela graça de Deus, no meio de toda ruína,
manter um testemunho de que ele era um servo de Deus. E esses homens então dizem: meu Senhor, tu és um príncipe de Deus entre nós. Toma a sepultura. De fato, a sua consciência sensível não permitiu ele tomar de graça. Ele pagou o peso das moedas que lhe foram ditas e adquiriu com preço Macpela para sepultar Sarai, Sara. Mas a palavra de Deus registrou esse testemunho. Deus ia julgar os amorreus. Deus ia julgar, ia formar primeiro a sua nação lá no Egito. Sabemos que tudo ocorreu. Ia trazer a sua nação para essa região. Ia ser a 4ª geração. Mas o julgamento seria perfeito. Eles teriam oportunidade de conhecer o testemunho de Deus através do seu servo. Eles teriam oportunidade de conhecer quem ia ser esse Deus grandioso e maravilhoso que ia julgá-los. Abraão não estava só. Naqueles dias nós vemos um sacerdote sem descendência descrita, Melquisedeque, mas também era um servo de Deus. Havia servos de Deus, irmãos e irmãs, naquela região, testemunhando do Senhor. Mesmo Ló, com todas as suas debilidades, com todas as suas dificuldades, a palavra de Deus diz: o justo Ló, que tinha sua alma infligida, entristecida todo dia pela impiedade de Sodoma e Gomorra. O fato é que Deus, irmãos e irmãs, não traz julgamento sobre o homem sem primeiro estender uma mão de graça, de misericórdia. Nos dias de Noé, chegou o fim da terra, mas havia um pregador, Noé, por anos, construindo aquela arca, anunciando: Deus vai julgar a impiedade, a transgressão de toda a terra. Rejeitaram deliberadamente a mão de graça, de misericórdia, não se arrependeram. O julgamento chegaria em Canaã, mas está transitando entre eles um servo de Deus. E eles podem dizer com suas próprias bocas: príncipe de Deus é entre nós. Testemunho num dia de ruína, mantendo aquela posição que Deus deseja, a vontade de Deus, os planos de Deus. Os dias se passaram, esses descendentes semitas de Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó os seus filhos foram levados para o Egito. Lá então, do Egito, Deus tirou para si uma grande nação. Julgou Faraó e o Egito. E então ele tira novamente o seu povo agora, não mais uma família, um povo numeroso do Egito. Introduz em Canaã. E lá em Canaã, então, o seu povo estabelece uma nação no conceito de ser povo, no conceito de ter um território, ter, então, uma terra que lhes foi prometida. Agora Deus pode dizer, através dessa descendência semita: tem o meu povo, o povo de Israel. Mas a ruína ainda, e o pecado ainda está presente, e já estabelecido nesse local, já tendo adquirido esta terra. A palavra de Deus diz nos livros, a palavra de Deus diz que nos dias dos juízes, já agora em Israel, no livro de Ruth, nós temos um período de muita dificuldade. Antes de ler Ruth, vamos ler somente o último versículo de Juízes capítulo 21. Juízes capítulo 21 e verso 25. Juízes 21 e 25. Naqueles dias, já agora em Israel, não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que
parecia reto aos seus olhos. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É nesse contexto, irmãos e irmãs, que nós temos o livro de Ruth. No livro de Ruth, nós vemos uma família, e essa família, a família de Elimeleque e a sua esposa Noemi, eles deixaram essa terra, a terra de Judá, deixaram a cidade de Belém, Belém de Judá, e saíram a peregrinar para fora dos limites de Israel, nos campos de Moabe. E a palavra de Deus diz que nesses dias de ruína, nesses dias de desobediência ao Senhor e sua vontade, esta família, fora dos limites de Israel, essa família, ela experimentou a mão governamental de Deus. E esta família passou dias muito difíceis em Moabe. E esta família foi reduzida drasticamente. A palavra de Deus diz que ali em Moabe morreu Elimeleque e morreu seus 2 filhos, Malom e Quilion. E somente essa mulher, com as suas 2 noras, Noemi, com Ruth e com Orfa, elas então, sobre essa aflição, sobre essa disciplina tão drástica, sobre a redução do seu lar, elas decidem retornar a Israel. Noemi retorna na companhia de Ruth. Orfa, em um certo momento do caminho, retorna para Moabe. Mas Ruth e Noemi, elas retornam a Israel. Os dias que elas retornam a Israel eram dias em que o Senhor havia retornado uma comunhão com o povo de Israel. O povo de Israel havia se arrependido do erro, da desobediência, da transgressão, e deixou de ser cauda para ser novamente cabeça. Nos dias de Juízes, isso sempre aconteceu, foi uma característica da nação, quando a nação se sujeitava à vontade de Deus, quando a nação buscava a vontade de Deus, quando a nação caminhava na presença de Deus, ela alcançava o favor de Deus, ela alcançava bênçãos espirituais, materiais, prosperidade. Mas quando a nação de Israel, já agora o coletivo todo, desobedecia, afastava do Senhor, então outras nações subjugavam o povo de Israel. Então foram experiências de livramento, liberdade e comunhão com o Senhor, de subjugação, de guerras, de pelejas, de dor e de afastamento da presença do Senhor. Mas com o retorno, Noemi retorna juntamente com Ruth. E é interessante que nós não vamos ler, o tempo não permite, já adiantou muito, e ainda quero olhar alguma coisa na vida de Davi, mas Ruth, ela, diante da mão governamental de Deus, diante daquele tratamento que Deus realizou profundamente naquela família, Ruth conheceu o Senhor. Muitas vezes nós temos essa experiência de conhecer o Senhor no meio de um tratamento, no meio de uma disciplina, no meio de uma grande opressão física e espiritual. Ruth não se rebelou contra o Senhor, mas conheceu o Senhor. E sendo uma moabita, se sujeitou ao Senhor. E ela se torna um exemplo de uma nova convertida ao Senhor, que rapidamente cresceu, que rapidamente desenvolveu a sua vida espiritual, diante das convicções dela, diante das conversas que ela estabeleceu com Noemi. Nós percebemos e ela expressa como ela estava alicerçada no Senhor, como ela estava definida em servir o Senhor. Acompanha sua sogra, mas com convicção.
entra para dentro de Israel, e lá em Israel ela encontra um remidor. E ela então, ela é remida, ela casa com Boaz, e se torna uma grande bênção. Não somente para a sua família, mas para todo Israel. Se torna uma ascendente de Davi, se torna uma mulher gentia, vamos dizer assim, mas que está contida na ascendência do Senhor Jesus Cristo. Uma mulher que desenvolveu a sua vida cristã. Mas no meio de toda a ruína que Israel passava naqueles dias, entre a queda e o castigo, o arrependimento, a recuperação e a elevação, nós temos a vida de Ruth e de Noemi. E eu quero apenas, irmãos e irmãs, frisar uma característica de Ruth, que muitas vezes passa desapercebida aos nossos olhos, quando nós lemos toda a sua história, contida nesses 4 capítulos que levam o seu nome. É interessante, né, comparar Ruth e Esther, né? Ruth, uma mulher gentílica, uma moabita, que se converteu ao Senhor e veio morar em Israel. Esther, uma israelita, uma judia, mas que também, vivendo momentos conturbados, de ruína e de desprezo ao Senhor e à sua vontade, foi levada e estava lá no meio dos gentios, servindo o Senhor. Uma num contexto sendo introduzida em outro, outra num contexto sendo introduzida em outro, mas ambas servindo ao Senhor, amando o Senhor, desejando o Senhor. Uma gentílica num contexto judeu, uma judia num contexto gentílico, mas servindo o Senhor. Mas há uma característica, irmãos e irmãs, que também, e se o Senhor permitir amanhã, nós vamos fazer algumas aplicações, que também deve ser nossas características. Ruth era uma mulher ensinável. Ruth era uma mulher ensinável. Todos os diálogos, todas as conversas que ela teve com a sua sogra, ela aprendeu, ela se sujeitou, ela permitiu ser ensinada. E mesmo diante de uma confusão que foi estabelecida no seu coração, ela permitiu o ensino. Nós lemos que quando ela foi respigar, era um ato muito comum em Israel, quando se colhia lavoura, a lei não permitia que o proprietário da lavoura voltasse para colher as espigas caídas. O respigar era direito dos órfãos, das viúvas, dos pobres. E então, uma grande multidão acompanhava aquela frente de trabalho. Uma frente de trabalho colhendo a lavoura. E mais atrás, um grupo de pessoas respigando, colhendo as espigas que caíram. E ela foi respigar exatamente na lavoura do seu remidor, Boaz. Mas quando Boaz, irmãos e irmãs, vamos reparar isso para o nosso ensino, como ela era ensinável. Quando Boaz soube de quem era Ruth, então ele disse, olha no capítulo 2, verso 8. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Vamos ler novamente? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Então, ele deu essa ordem. Você vai continuar respigando, colhendo as espigas? Não procura outro campo, não. Fica na companhia das minhas moças, que estão aqui, nessa grande lavoura, respigando. Respiga na companhia delas. Mas quando ela relatou tudo o que tinha acontecido para Noemi, ela se equivocou quanto a esse recado, quanto a esse pedido de Boaz. Verso 21. E disse Ruth a Moabita: também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás.
até que acabem toda a cega que tem. Percebe o equívoco? Com os moços que tem, te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tem. Ruth era uma viúva, certamente nova em idade, certamente desejosa, como toda a história prova, de um casamento. E entre a lavoura, a casa da sua sogra, ela conjecturou que ela deveria estar na companhia de moços. Fazia sentido para quem procurava um casamento. Mas Boaz tinha dito, na companhia das minhas moças. E ela então revela isso. E Noemi, já restaurada, sensível ao Senhor, à sua vontade, à sua palavra, Noemi diz no verso 22, e disse Noemi à sua nora, Ruth, melhor é, filha minha, que saias com as moças, para que noutro campo não te encontrem. E olha a resposta de obediência de Ruth. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Ruth foi prontamente corrigida e aceitou a correção. Boaz disse, com as moças. Ruth disse, com os moços. Noemi disse, com as moças. E ela foi obediente. Na companhia das moças, concluiu aquele trabalho na lavoura. Revelou a Boaz que ele era o remidor. Ele disse que havia um outro remidor mais chegado, mas que diante dos anciãos da cidade ia conferir esse assunto. E ele então, após conferir esse assunto, se torna o remidor de Ruth. E agora ele próprio dá o testemunho da obediência de Ruth. Corrigida, aceitou a correção, obedeceu. E então no capítulo 3 ele disse, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última beneficência do que a primeira. Pois, após nenhum jovem foste, quer pobre, quer ricos. Ele deu esse testemunho. Ele observou equívocos, irmãos e irmãs. De pequenas frases, de pequenas palavras podem ocorrer. Podem ocorrer. Mas se o coração não estiver equivocado, tudo é possível remediar, conversar, esclarecer. O problema é o coração. Ruth provou que ela tinha um coração inclinado à correção. Naturalmente, uma jovem viúva, muito mais sentido fazia estar na companhia dos moços. E dentre deles, tirar um namorado, um esposo. Mas Boaz disse, olha, é na companhia das moças. Noemi disse, é na companhia das moças. E ela obedeceu. E Boaz deu esse testemunho, bendita és tu. Não foste após nenhum dos jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Já pensou? Boaz encontrou uma mulher virtuosa. Uma mulher que converteu e que rapidamente desenvolveu a sua vida cristã. Podemos dizer assim. A sua comunhão com Deus. Toda a cidade soube. Quem é essa? Noemi disse, não me chama Noemi, me chama Mara. Os dias foram maus, foram terríveis lá em Moabe. Mas eu voltei na companhia de uma irmã em Cristo, virtuosa, sujeita à correção. Uma mulher temente a Deus. Era dia de ruínas, irmãos e irmãs. Os dias dos juízes foram dias marcados por muito desvio.
por muito andar na vontade própria, nos pensamentos próprios. Mas Deus tirou uma mulher gentílica, uma moabita, para mostrar que Deus está atento ao coração. Um coração inclinado a Deus. Um coração sujeito, submisso à vontade de Deus. Que coisa maravilhosa a vida de Ruth. Eu peço um pouquinho só de paciência dos irmãos, para a gente olhar um pouquinho agora na vida de Davi, da qual Ruth foi bisavó, né? Ou tataravó, foi ascendente. Em 2 Samuel, irmãos e irmãs, capítulo 7, Davi desejou construir o templo, uma casa, arca, e tudo o que se realizava estava em tendas. E então, 2 Samuel, capítulo 7, Davi consulta o profeta Natã. E ele diz, 2 Samuel 7:2, e disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Ao longo desse capítulo, o Senhor revela a sua vontade a Davi, e o Senhor mostra que ele apreciou muito esse desejo do seu servo, e que não somente ele apreciou o desejo desse seu servo, mas ele daria a esse servo uma casa permanente. Uma casa permanente. Davi desejou fazer uma casa para o Senhor. E o Senhor diz: eu vou tornar a tua casa permanente. A tua casa terá uma característica perpétua, Davi. Por causa desse teu desejo. Por causa da inclinação do teu coração. Um servo segundo o coração de Deus. Que coisa maravilhosa, hein? Deus dá esse testemunho de um servo. Deus já tinha dado o testemunho de Noé. Deus já tinha dado o testemunho de Abraão. Deus já tinha dado o testemunho de Ruth, uma mulher virtuosa. Deus também dá testemunho desse servo, Davi. E diz: achei um segundo o meu coração, inclinado à minha vontade, que pense e deseja o que eu penso e desejo. Que coisa maravilhosa. Mas há também lições profundas sobre um andar ou sobre um viver na vontade própria. 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Nós temos aqui um relato muito triste do pecado de Davi. A palavra de Deus diz que Davi, não cumprindo a vontade de Deus, o pecado sempre inicia assim, né, irmãos? O desvio da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ele estivesse guerreando as guerras de Israel e não estando cumprindo a vontade de Deus. Somente o seu comandante, os seus comandados, o seu exército, ele na sua residência. Ele então permite que a concupiscência dos olhos, diante daquilo que ele vê, cobiça, deseja, que entre em sua vida a tragédia do adultério e do homicídio. Que dia mau, que dia triste. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que 3 capítulos atrás, no capítulo 7, 4 capítulos atrás, Deus está dando testemunho do quanto ele amou, do quanto ele apreciou aquele desejo do seu servo de construir o templo. Já agora no capítulo 11, nós temos então Davi, fora da vontade de Deus, andando por sua vista, cumprindo a concupiscência da carne, cumprindo os desejos do seu
coração desviado do Senhor, ele então comete um adultério e um homicídio. Aqui nós temos também lições, irmãos. E é interessante, aquela mão que escreveu tantos salmos de adoração, aquela mão que redigiu tantas coisas maravilhosas de louvor e adoração ao seu Senhor, um dia escreveu: Joabe, ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Já pensou? Dobrou aquela carta, entregou para o próprio Urias, um homem fiel, um homem temente a Deus, que diante daquele contexto disse para o rei na sua face: Israel está em guerra. O povo de Deus está deslocado numa grande peleja. Eu não vou descer a minha casa. Não é dia de alegria. Não é dia de festa. A multidão de amigos, irmãos que estão nessa peleja. E ele foi portador dessa carta. Entregou para Joabe. Joabe, astucioso, um grande general, logo percebeu que aquela carta era um veredito de morte. Com seus olhos clínicos, percebeu que era possível cumprir essa ordem do rei, aproximando daquela cidade fortificada por um flanco onde havia flecheiros. Mas ele sabia que aquela estratégia não podia ser executada, pois anos anteriores ficou noticiado em todo Israel que não era possível aproximar dos muros. E aqui em 2 Samuel 11, o Senhor desejou ainda relatar novamente que o exército de Israel tinha plena convicção, por experiência, que não podia aproximar, contando um fato que tinha acontecido anteriormente. Quando um líder de Israel aproximou e uma mulher jogou de lá de cima de uma torre uma pedra na cabeça do líder. E essa tática e essa estratégia foi disseminada no meio do povo de Israel. Não é possível aproximar. Mas esse homem trouxe uma carta de morte. E ele faz uma pequena comitiva para acompanhar esse homem. E quando esse homem, diante da sua ordem, a ordem de um general, aproximou, os flecheiros de cima do muro mataram aquela pequena comitiva. E ele manda a notícia novamente para Davi e diz: conta que a cidade está sitiada, pronta para ser destruída, e que nós aproximamos do muro. Se ele se indignar e dizer: essa não é a estratégia, quando discutimos o sítio das cidades, a aproximação de cidades fortificadas, nós temos conhecimento pela própria história de Israel que não podemos chegar perto. Você diz para ele: Urias morreu. Somente Joabe e o rei Davi conheciam os intentos desse bastidor sanguinário. Conhecia o que estava nas entrelinhas. Quando tudo isso foi contado, Davi olhou para aquele mensageiro e falou: leva a notícia para Joabe.
A espada tanto fere um quanto o outro. É a lei da espada. Sempre alguns caem. Não pareça isso mal aos teus olhos, Joab. A espada é a lei da espada. Ela fere um ou outro. Ser forte. Vence. Mas, irmãos e irmãs, Davi queria que não fosse mal aos olhos de Joabe. Mas Deus dá o testemunho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Os olhos santos do Senhor não podia permitir tamanha maldade. Adultério e homicídio de um servo que ele amava tanto. Então, aquele profeta que em dias anteriores tinha dito para ele: faça tudo que está em teu coração, o Senhor é contigo, é deslocado pelo Senhor para ter um encontro com Davi. E ele conta para Davi uma alegoria, ele conta para Davi uma parábola. Muitas vezes, irmãos e irmãs, isso é uma característica dos dias de ruína. A cegueira é tão grande que é necessário contar uma história que contenha um princípio espiritual. Nos dias do Senhor Jesus, se amanhã o Senhor permitir, nós veremos. A cegueira era tanta que o Senhor Jesus introduziu as parábolas. Porque eles olhavam, mas não viam. Ouviam, mas não escutavam. E Natan então diz: Davi, uma coisa terrível aconteceu. Um homem tinha só uma cordeirinha, que foi criada no colo dos seus filhos, comia na sua mão. Um homem muito rico, possuidor de uma grande herdade, de uma grande fazenda, com muitos animais, recebeu uma visita. E ele falou para os seus servos: vai lá na casa daquele pobre, que só tem aquela cordeirinha, que mata aquela cordeirinha, porque eu vou oferecer um banquete para minha visita. Davi ficou indignado. Davi lembrou da lei. E a lei dizia que diante de uma atrocidade dessa, era necessário a restauração quadruplicada. A lei dizia isso: o furtado, o roubado, o matado injustamente. E Davi, irmãos e irmãs, ele falou, 2 Samuel 12:6, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Já pensou? Davi escutou aquela história e disse: como é possível um homem não se compadecer? Como é possível um homem, diante da lei mosaica, diante dos ensinos do Senhor, cometer tamanha maldade? E o profeta diz: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. E aquela lei da espada, que ele evocou para justificar os seus atos injustos, Deus colocou e aplicou aquela mesma lei ao lar de Davi. Se a espada, Davi, fere um ou outro, a espada de Deus alcança a cabeça do culpado. Essa espada, Davi, ela vai entrar para dentro do seu lar. E ela nunca mais vai sair. Que tragédia, né, irmãos e irmãs? Um dia de ruína, um dia de pecado. Que tragédia. Nós lutamos com os nossos filhos e as nossas filhas, testemunhando, ensinando. Davi, da mesma forma, amava o Senhor, buscou direcionar a sua família nas coisas do Senhor, mas a espada agora estaria presente dentro do seu lar. Que sentença! Deus usou
o mesmo princípio que Davi usou para justificar um ato injusto, a punição. Ele evocou a lei da espada. Deus colocou a espada dentro do seu lar. Dentro do seu lar. Perdeu 4 filhos, tragicamente. Aquela criança, Amnon, Absalão, Adonias. E a espada acompanhou a história daquela família de Davi. Até o dia que o filho de Davi, levantado na cruz do Calvário, foi ferido ao lado. E saiu sangue e água. Uma espada que nunca mais se apartou do lar daquele servo que Deus tanto amava, tanto amou, o seu servo Davi. Um homem segundo o seu coração. Um aviso solene, irmãos e irmãs, para nós, em dias de ruína. O cuidado que devemos ter. É por isso, e com isso terminamos, é por isso que, arrependido do seu pecado, no Salmo 51, ele fala muitas coisas desse salmo, irmãos e irmãs. Mas uma coisa que chama a atenção no Salmo 51 é o que ele diz no verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo. Eis que amas a verdade no íntimo. Ao longo do Salmo 51, ele está dizendo das suas transgressões, do seu pecado. Ele está clamando as misericórdias de Deus. Ele reconhece o seu estado. Mas ele também compreende que Deus ama a verdade no íntimo. É o que está presente no coração. Deus ama, irmãos e irmãs, o que está presente em nossos corações. A verdade. É por isso que ele transforma as nossas vidas. Vem habitar os nossos corações. Troca o coração de pedra pelo coração de carne. Nos quebranta. Ocupa o íntimo do nosso ser. Porque Deus ama a verdade no íntimo, no coração. E todos estes que serviram ao Senhor em dias de ruína, o fizeram pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Permitiram ser transformados. Noé, justo, temente, resiliente, por muitos anos, pregando, anunciando. Abrão, obediente, um homem de fé, deixou a sua parentela, foi servir o Senhor, dar testemunho no meio de uma geração corrompida, corrupta. Ruth, Davi, Deus ama a verdade no íntimo. Essa é uma grande lição para nós. Em dias de ruína, em dias de dificuldade, permitir que os nossos corações sejam transformados pela graça de Deus. Permitir ser ensinado, permitir ser instruído, servir o Senhor de todo o coração. Amém. Amém.